Impacto. Um som ensurdecedor rasga o ar quando um colosso de rocha e metal do tamanho da Lua despenca dos céus. O horizonte se ilumina com uma explosão de luz e calor enquanto a crosta terrestre se desfaz em uma dança caótica de destruição. Isso não é um filme de ficção científica ou um sonho, mas uma possibilidade que destrói qualquer noção de segurança que tenhamos sobre o nosso lar azul. E se a Terra fosse atingida por uma chuva de meteoritos do tamanho da Lua? Para entender a magnitude de um evento como esse, primeiro precisamos avaliar o que significa um impacto de um corpo celestial do tamanho da Lua em nosso planeta. A Lua, nosso satélite natural, possui um diâmetro de cerca de 3.474 km e uma massa de 7,35 vezes 10 elevado a 22 kg. Em comparação, o maior meteorito que já colidiu com a Terra, o famoso asteroide que se acredita ter causado a extinção dos dinossauros, tinha apenas cerca de 10 km de diâmetro. A diferença é colossal, e para tornar isso ainda mais assustador, imagine não apenas um, mas uma chuva inteira deles. A história nos fornece um vislumbre de tais catástrofes em escalas menores. Um dos eventos mais devastadores conhecidos foi o impacto de Chicxulub, há 66 milhões de anos. Este único asteroide liberou energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, criando um inverno de impacto que mudou drasticamente o clima da Terra. Agora multiplique esse evento por centenas, até milhares de vezes para ter uma pálida ideia do que uma chuva de meteoritos do tamanho da Lua faria. Vamos visualizar o momento inicial desse cataclismo cósmico. Os sistemas de alerta precoce detectam os objetos se aproximando, mas seu tamanho e velocidade tornam qualquer resposta humana obsoleta. Em questão de dias, o mundo inteiro entra em um frenesi de pânico e preparação desesperada. Governos tentam evacuar cidades, mas para onde ir? Não há refúgios seguros quando a própria crosta do planeta se torna instável. Quando o primeiro meteorito atinge, a energia liberada seria além de qualquer coisa que a humanidade já experimentou. A crosta terrestre, ao absorver o impacto, formaria uma gigantesca cratera com centenas de quilômetros de diâmetro, vaporizando instantaneamente tudo em seu caminho. Em um ciclo de destruição sem fim, tsunamis do tamanho de montanhas varreriam as costas, enquanto vulcões adormecidos explodiriam em erupções violentas devido ao redesenhar das placas tectônicas. Se esse tipo de conteúdo te fascinar, segue o loop da curiosidade, porque aqui a gente mergulha fundo em cada tema. A atmosfera, nosso escudo vital contra os perigos do espaço, também não seria poupada. A quantidade de detritos lançados no ar bloquearia a luz do Sol, mergulhando o planeta em uma escuridão fria. O calor gerado pelos impactos seria suficiente para inflamar a biosfera, com incêndios florestais globais queimando incessantemente por dias ou até semanas, dependendo da quantidade de oxigênio disponível. Mas talvez o mais assustador seja o impacto na vida biológica. Extinções em massa seriam inevitáveis. Muitas espécies, incapazes de se adaptar rapidamente às mudanças drásticas, desapareceriam do planeta. A cadeia alimentar seria desmantelada. Aqueles que sobreviveriam ao evento inicial enfrentariam um mundo irreconhecível. Apenas espécies muito adaptáveis ou aquelas que habitam ambientes extremos teriam uma chance de persistir. Vamos agora dar uma guinada e explorar um cenário alternativo, onde de alguma forma a humanidade conseguisse prever e tentar mitigar esse apocalipse. Em um mundo ideal, com décadas de aviso, poderíamos desenvolver tecnologias de desvio ou fragmentação para enfrentar tais ameaças. Projetos de defesa planetária que hoje parecem saídos da ficção científica se tornariam cruciais. Poderíamos ver o nascimento de uma nova era de cooperação internacional, onde inimigos se tornariam aliados para garantir a sobrevivência da espécie humana. Esse ponto de virada nos leva a um novo nível de especulação. Como seria a vida após esse evento? Talvez os sobreviventes se tornassem nômades, vivendo em colônias subterrâneas, aproveitando cavernas naturais e túneis construídos por tecnologias avançadas. A Terra se tornaria um planeta de inverno eterno, desprovido de sua rica biodiversidade, mas os humanos adaptáveis e resilientes encontrariam maneiras de persistir. Esse impacto na sociedade humana, psicologicamente, seria tão profundo quanto físico. As gerações que cresceriam em um mundo pós-impacto teriam uma visão completamente diferente do cosmos. O céu noturno, em vez de uma fonte de admiração, seria um lembrete constante da fragilidade. A filosofia, a religião e a arte refletiriam essas mudanças, com novas narrativas surgindo em torno da sobrevivência e da resiliência. E aqui está o clímax dessa nossa exploração. A verdadeira lição não é o medo do impacto em si, mas sim a compreensão da nossa atual vulnerabilidade e a necessidade urgente de nos unirmos como espécie. Hoje estamos mais preparados do que nunca para identificar e potencialmente desviar ameaças espaciais graças a tecnologias de observação avançadas e à colaboração científica internacional. Programas da NASA e de outras agências espaciais já estão trabalhando em soluções de longo prazo para esses desafios. Na resolução, vemos que a esperança reside em nossa capacidade de aprender, adaptar e superar. A ciência não é apenas uma ferramenta para entender o universo, mas também nosso maior aliado na luta pela sobrevivência. É essa busca incessante pelo conhecimento que pode evitar catástrofes cósmicas e garantir que a humanidade continue a florescer, mesmo diante das maiores adversidades. A cada semana, um novo tema para expandir sua mente. Nos vemos no próximo vídeo. Enquanto as imagens de devastação
renovação e renascimento continuam a assombrar nosso imaginário, uma questão permanece: como podemos realmente nos preparar para algo tão grandioso e destrutivo? A resposta pode estar em uma combinação de avanço tecnológico e introspecção coletiva. Nos anos que se seguem ao evento imaginado, a humanidade se empenharia em reconstruir não apenas os aspectos físicos de sua existência, mas também uma nova consciência global. Nesta nova era, o mundo se veria forçado a reavaliar suas prioridades. A pesquisa científica, impulsionada pelas lições do passado, se tornaria o farol da esperança humana. Imagine cidades inteiras dedicadas à ciência e à aprendizagem, imensos complexos de pesquisa que não apenas olham para o céu em busca de novas ameaças, mas também cuidam da Terra, tentando restaurar o equilíbrio ecológico que foi perdido. E é neste desafio de restauração que a biodiversidade se tornaria uma preocupação central. Cientistas trabalhariam incansavelmente para repopular o planeta, utilizando técnicas de engenharia genética para trazer de volta espécies extintas, uma tentativa de recriar ecossistemas devastados. Imaginem viveiros genéticos, arcas de Noé modernas, servindo como berçários para a vida, onde espécies são cuidadosamente criadas e reintroduzidas. Por outro lado, a agricultura, fundamental para a sobrevivência, passaria por uma reinvenção total. A dependência de luz solar direta seria mitigada por tecnologias de cultivo em ambientes controlados, onde alimentos são cultivados em estufas subterrâneas iluminadas por LEDs que simulam a luz solar. O solo, tão ferido pelos impactos, seria recuperado através de técnicas inovadoras de biorremediação, usando micro-organismos para restaurar sua fertilidade. Se você chegou até aqui, deixa seu like para esse vídeo alcançar mais pessoas curiosas como você. A reconstrução da sociedade humana não se limitaria ao físico. As estruturas sociais seriam reconfiguradas para se adaptar a um novo mundo. A governança global, anteriormente um conceito idealista e distante, se tornaria uma realidade prática e necessária. As fronteiras políticas, antes barreiras para a cooperação, se dissolveriam em favor de um mundo mais unido, onde o compartilhamento de recursos e conhecimento é vital para a prosperidade coletiva. O impacto filosófico e espiritual também não pode ser subestimado. A religião, em todas as suas formas, encontraria novos propósitos, servindo como uma fonte de esperança e unidade em tempos de incerteza. Novas doutrinas emergiriam, celebrando a resiliência humana e a capacidade inata de se adaptar e evoluir. A arte, um reflexo da experiência humana, capturaria essas mudanças de maneira poderosa. Pintores, escritores, músicos e cineastas traduziriam o sofrimento e a esperança em obras que exploram o que significa ser humano em um universo que pode, ao mesmo tempo, ser nosso lar e nosso maior desafio. A cultura, assim como a vida, demonstraria uma incrível capacidade de se regenerar e se reinventar. Enfim, esse cenário especulativo nos força a contemplar nosso lugar no cosmos e as responsabilidades que vêm com ele. A Terra, nosso delicado ponto azul, não é apenas um palco para a vida, mas um berço que precisamos proteger. E talvez, ao enfrentar os desafios hipotéticos de uma chuva de meteoritos do tamanho da Lua, possamos vislumbrar um futuro onde, apesar das adversidades, a humanidade emerge mais sábia e unida do que nunca. E embora este seja um exercício de imaginação, ele nos convida a agir agora, antes que a ficção possa se tornar realidade. Como um lembrete do poder da ciência e da engenhosidade humana, somos incumbidos de garantir que nossa espécie esteja pronta para enfrentar o desconhecido, não apenas com medo, mas com determinação e esperança. Nos vemos no próximo vídeo. A visão de um futuro onde a humanidade encontra uma maneira de florescer em meio à devastação é tanto inspiradora quanto desafiadora. Na contínua luta para se preparar para eventos cósmicos de proporções inimagináveis, a espécie humana poderia iniciar uma nova era de cooperação interplanetária. Já não estamos sozinhos ao olhar para o céu. A perspectiva de trabalhar com inteligências artificiais avançadas e robôs exploradores redefiniria a maneira como interagimos com o universo. Missões tripuladas ao espaço se tornariam mais frequentes, não apenas como um meio de exploração, mas como um passo necessário para garantir a sobrevivência do legado humano. Cientistas e engenheiros, impulsionados pela urgência de prevenir futuros desastres, desenvolveriam tecnologias de detecção e defesa ainda mais sofisticadas. Telescópios em órbita monitorariam constantemente o céu em busca de anomalias, enquanto laboratórios em gravidade zero experimentariam novas formas de propulsão e materiais de construção que poderiam resistir às condições extremas do espaço. A ideia de colonizar outros planetas, antes vista como domínio exclusivo da ficção científica, começaria a se enraizar na realidade, com colônias em Marte e além sendo planejadas meticulosamente. No entanto, o foco na expansão além do nosso planeta não significaria o abandono da Terra. Pelo contrário, esse movimento cósmico serviria como um lembrete constante da importância de preservar nosso planeta natal. A tecnologia espacial traria inovações para a conservação da Terra, incluindo novos métodos de gestão de recursos naturais e captura de carbono, na tentativa de mitigar os impactos das mudanças climáticas exacerbadas por eventos cósmicos. Em meio a essa
dessa evolução, a dimensão humana continuaria a se adaptar. Comunidades que foram devastadas encontrariam novos modos de viver, abraçando o minimalismo e sustentabilidade como pilares centrais de sua reconstrução. Educação e ciência se tornariam parte intrínseca da vida cotidiana, com crianças aprendendo desde cedo sobre a fragilidade e a beleza do nosso planeta e a necessidade de protegê-lo. Os avanços na tecnologia médica, encorajados pela necessidade de lidar com os efeitos físicos das catástrofes, também teriam um impacto profundo. Medicina regenerativa e biotecnologia redefiniriam o conceito de saúde, permitindo a cura de feridas profundas não apenas no corpo, mas também na mente. As terapias psicológicas se tornariam uma parte essencial do processo de cura coletiva, ajudando a humanidade a lidar com o trauma de uma experiência tão avassaladora. Culturalmente, a humanidade se voltaria às suas raízes, buscando nos mitos e nas histórias do passado as lições necessárias para enfrentar o futuro. As tradições orais, muitas vezes esquecidas, encontrariam novas vidas, mantidas vivas por contadores de histórias que lembrariam a todos da resiliência intrínseca à condição humana. Ao lado da tecnologia, a sabedoria ancestral serviria como um guia, fundindo passado e futuro em um presente mais equilibrado. Assim, enquanto um impacto de uma chuva de meteoritos do tamanho da Lua seria sem dúvida uma das maiores provações que a humanidade poderia enfrentar, também poderia representar um ponto de virada monumental. Na crista de tal destruição, surgiria a oportunidade de redefinir o que significa ser humano, não apenas como sobreviventes, mas como guardiões de um legado que se estende além das fronteiras do nosso planeta. O desafio é, portanto, não apenas evitar uma catástrofe, mas garantir que estamos prontos para aproveitar a oportunidade de nos tornarmos uma espécie verdadeiramente interplanetária, capaz de prosperar em qualquer canto do cosmos. Em última análise, a verdadeira conquista não está apenas em escapar da destruição iminente, mas em abraçar o desconhecido com coragem, inovação e uma profunda reverência pela vida. Se esse vídeo te fez pensar, deixa seu like e segue o Loop da Curiosidade. Nos vemos no próximo vídeo.